E aí, pessoal, você já assistiu o nosso vídeo aqui no canal falando sobre a origem das heresias e a heresia que foi criada por um dos 7 diáconos primitivos? Se você ainda não viu, vai lá ver porque vale a pena. E hoje eu quero falar para você qual foi o primeiro herege da história da teologia cristã. Qual foi a primeira pessoa a ser classificado como herege, a cometer heresia? Será que é possível a gente falar sobre isso? Esse é o conteúdo do vídeo que, é claro, chama a sua atenção para ficar até o final, porque eu tenho coisas importantes para falar com você. Só antes eu vou lhe fazer um convite para você apoiar esse canal e vir estudar teologia com a gente. Clique ali em Seja Membro. Tem pacotes baratinhos. Por exemplo, o Café Master é só R$ 49,99 por mês e você tem acesso ao curso livre de teologia e ao curso de especialização em Novo Testamento. Vale a pena, participa com a gente. Bom, saber quem foi exatamente o primeiro herege da história da teologia cristã é bastante difícil, é quase que imprecisável. Mas eu tenho dois casos que eu vou apresentar para você no conteúdo desse vídeo que você vai ter uma noção muito legal de como essas questões começam na história da igreja. Que tal falarmos do caso de Simão o Mago, citado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 13. Esse Simão, ele era natural da cidade de Samaria. E ele era uma pessoa que desenvolveu uma habilidade mágica tão importante e tão apurada que ele deixava as populações que lhe conheciam muito fascinadas com tudo que ele fazia. Inclusive, tinha muita gente que considerava os feitos produzidos por Simão o Mago como sendo poder de Deus, poder divino. E tinham ele em alta conta, tinham ele como uma pessoa quase que sobre-humana, quase que como uma pessoa divinizada, tamanho o impacto que Simão causava nas pessoas com as mágicas que ele fazia. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acho necessário, que esse tipo de mágica não tem nada a ver com os mágicos artistas, ilusionistas, que fazem aqueles truques ópticos, fazem malabarismos e tal. Não é disso que o texto bíblico está falando e condenando, né? Essas pessoas são verdadeiros artistas que é claramente um truque, é claramente uma encenação e que é muito interessante, por sinal. Esse tipo de mágica que é praticado por Simão é algo ocultista, é algo que mexia com questões da sobrenaturalidade, da espiritualidade. É algo que vai muito além de uma mera e inocente ilusão, mas era uma coisa religiosa que era praticada por ele e que deixavam as pessoas tão impressionadas que algumas consideravam ele como um ser quase que divino. Até que ele ouve a pregação de Filipe e se converteu ao cristianismo. Se converteu, né? Porque Atos capítulo 8, do 17 ao 24, que é a continuidade dessa história, o apóstolo Pedro vai dizer que a sua conversão foi fajuta, que ele se converteu apenas de fora para dentro e não de dentro para fora, porque a sua mentalidade continuava má, continuava corrompida. E olha o detalhe, sabe por que Pedro disse isso para Simão? Porque ele continuou querendo usar Deus para seu lucro financeiro próprio. Hein? Já pensou? Já pensou nisso? Pessoas que usam Deus, o discurso bíblico, o discurso do sagrado, para ganhar dinheiro e tirar proveito próprio. Essas pessoas, segundo o texto bíblico, não são verdadeiramente convertidas a Jesus. Tem outros interesses, porque no caso do Simão, ele viu os apóstolos impondo as mãos e transmitindo o Espírito Santo para as pessoas pelas quais eles oravam e impunham as suas mãos.
E o Simão ficou impressionado com aquilo, e ele deve ter pensado, pelo que diz o texto, se eu tivesse esse poder, então eu atrairia muito mais pessoas, né? E ele propõe aos apóstolos que lhe vendessem essa dádiva, que lhe vendessem esse dom. Ele ofereceu uma grana para os apóstolos ensinarem a ele como fazer aquilo que para ele era mágica, né? E os apóstolos, claro, ficam profundamente horrorizados com a sua proposta, o repreendem, ele cai em si e fala, não, peçam a Deus para que não aconteça comigo isso que vocês estão falando, etc. Mas o fato é que a mentalidade de Simão era uma mentalidade de um mago, de alguém que lidava com isso para ganhar proveito próprio, e que ele acha que os apóstolos tinham uma tática de mágica ainda mais desenvolvida do que a dele, e ele queria aprender, queria adquirir aquela capacidade mágica na sua leitura para continuar impressionando e tirando vantagem das pessoas que cruzavam o seu caminho, né? Porque isso tem a ver com um certo gnosticismo. O gnosticismo, que a gente vai falar sobre isso aqui, bom, eu só vou falar, é claro, se isso for do seu interesse. Se você quiser um vídeo para entender mais sobre essa, que foi a mais impactante heresia do início da era cristã, escreva aqui embaixo heresia gnóstica, que nós faremos um vídeo se tiver uma quantidade boa de comentários sobre isso. E o gnosticismo ensinava, dentre outras coisas, que havia um grupo de pessoas mais espirituais, mais elevadas espiritualmente, que essas tinham um conhecimento e uma habilidade que as outras pessoas não possuíam, ou possuíam de maneira menos desenvolvida. E o Simão entende que os apóstolos tinham essa evolução a mais do que ele e quis comprar. Quando ele viu que não ia rolar, ele acaba saindo fora e acaba se dedicando a aprofundar o seu conhecimento na arte mágica cada vez mais. E ele até rivalizava com os apóstolos. Não é comparação, evidentemente, o texto bíblico mostra que são coisas diferentes, mas na cabeça do Simão ele tinha que fazer mais do que aquilo que está sendo feito e que ele considera profundamente impactante. Para você ter uma ideia, a fama de Simão foi tão grande que o imperador Cláudio fez uma estátua em sua homenagem. Tem noção do que era isso? E segundo Irineu de Leão, um grande teólogo antigo, que é uma grande fonte de conhecimento que nós temos da igreja primitiva dos primeiros séculos, que é claro, você acha que as pessoas, a história do cristianismo, tira essas informações do passado da onde? As principais fontes são Irineu de Leão e Eusébio de Cesareia. São essas as fontes de 90 e tantos % de tudo que a gente sabe da teologia e do cristianismo até o terceiro século. Então, não há como dispensar esses grandes autores e esses grandes pensadores. O Irineu de Lyon disse na sua obra Contra as Heresias que o Simão foi o herege original, que a partir do Simão todas as heresias se originaram. E eu vou ler para você, olha, está nessa belíssima obra da patrística da editora Paulus, na página 99 diz aqui, Simão Samaritano, do qual se originaram todas as heresias, apresenta para a seita esta teoria, e aí vai falando um pouco mais sobre os ensinamentos do Simão. Para o Irineu, o primeiro herege da história foi Simão o Mago, citado lá em Atos dos Apóstolos, que também, para o Irineu, o Simão foi o criador, foi o pai do gnosticismo que causou tantos males para o cristianismo do primeiro e do segundo século, principalmente. Agora, nós temos um outro herege também perturbador e que também viveu ali no final do primeiro século, que foi um homem chamado Cerinto. Você já ouviu falar de Cerinto? Cerinto era um gnóstico, e aí, se a ideia do Irineu estiver certa,
O Simão deve ter vindo um pouco antes do Cerinto, né? Porque o Cerinto era um gnóstico da Ásia Menor que viveu no final do primeiro século, era mais ou menos um contemporâneo do nicolaísmo, que a gente falou no vídeo da semana passada, que está disponível para você. Ele dizia, o Cerinto, que o mundo não foi criado por Deus, não foi criado pelo Pai de Jesus, mas por uma outra virtude que deu origem a tudo isso que nós conhecemos. Esse é um pensamento que vai se consolidar no gnosticismo, de que o mundo material não foi criado por Deus, foi criado pelo demiurgo, que a gente vai falar no vídeo correspondente, se você escrever aqui embaixo, é claro, né? Para o Cerinto, Jesus, ele era o filho natural de José e de Maria. E ele nasceu naturalmente, como nascem todos os seres humanos, através do casamento de José e Maria, da relação sexual entre eles, que fez com que Maria engravidasse e desse à luz a Jesus e aos posteriores irmãos e irmãs dele. Para o Cerinto não tem nada dessa história de que ela era virgem, de que foi obra do Espírito Santo e tal, nada disso para o Cerinto. Para ele é fruto de José e Maria, do casamento, como todo ser humano acontece. Só que no caso de Jesus, depois que ele se batizou, por ser uma pessoa santa, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa desenvolvida na sua espiritualidade, o Cristo, que se separa do Jesus, o Jesus é um personagem histórico, humano, de carne e osso, e o Cristo é um ser intermediário, é o Logos que ficava lá na eternidade. Esse Logos, no batismo de Jesus, se apossou de Jesus de Nazaré e passou a usá-lo para pregação, para curas, para milagres, para uma missão que esse Logos, que esse Cristo o capacitou para fazer. Fez ali alguma coisa, usou ele durante a sua vida, mas chegou um momento em que esse Jesus é condenado à morte e ele vai para a cruz. Na cruz, o que acontece? O Cristo sai de Jesus, volta ao céu e deixa o Jesus sozinho ali, padecendo na cruz, morrendo e etc. Né? Esse também é um ensinamento que não vai aparecer apenas no Cerinto. Né? E o Cerinto, assim como os gnósticos, eles negam tudo que é material, é o pensamento dualista. Jesus, enquanto dotado do Cristo, ele não tinha um corpo físico. Parecia ser físico, mas na verdade não era. Era um corpo espiritual, porque o Cristo não poderia entrar num corpo material, limitado, pecaminoso, conforme o gnosticismo acreditava e falava. Mas ele encontra um forte oponente. Quem? O apóstolo João. E tem um episódio que diz que João e os seus discípulos iam se banhar num determinado lugar, num determinado rio, e chegou Cerinto e os seus seguidores. E que João se vestiu imediatamente, chamou os seus discípulos e foi embora, virou as costas, porque ali apareceria um herege perigosíssimo para a saúde da igreja. O fato é que a primeira epístola de João é uma epístola antignóstica que ele escreve para combater principalmente o ensinamento de que Jesus não tinha um corpo físico. E se ele não tivesse um corpo físico, para João acabaria totalmente com o ensinamento da encarnação. Mas esse é um assunto para o outro vídeo, se você escrever aqui embaixo, heresia gnóstica, ok? Se você gostou desse conteúdo, dessa nossa reflexão de pensar quem foi o primeiro herege da história do cristianismo? Foi Simão o Mago, citado em Atos dos Apóstolos? Foi Cerinto, alguém que João se opôs e que tem lá nos escritos joaninos uma carta combatendo seus ensinos? O fato é que foram dois hereges perigosos do primeiro século da era cristã e que foram combatidos pelo cristianismo daquele período e daquela época. Esse é um tema importante que, se você gostou, deve deixar a sua curtida, se inscrever por aqui
e compartilhar o nosso conteúdo, que em breve a gente volta para mais Café com Teologia. Te vejo lá.